Pais do Rick vão aparecer, referência a Star Trek, corrida maluca e muito mais nesse quinto episódio da 8ª temporada de Rick e Morty. Muito prazer, eu sou o Felipe e nesse vídeo eu vou comentar um pouco sobre esse episódio, referências e detalhes que você possa ter perdido. Então já se inscreve no canal, deixe seu like e ativa o sininho para não perder nenhum vídeo. O episódio começa com algo que parece um simples podcast sobre crimes. Mas não é à toa, essa introdução já serve como uma crítica social ao vício em consumir tragédia como entretenimento. O Morty tá ali ouvindo atentamente como se fosse algo relaxante, e o Rick até fala para ir procurar um outro podcast. Mas logo tudo muda quando uma nave espacial aparece com uma estética claramente inspirada em Star Trek. E logo que eles entram nessa nave, Rick fala que essa raça destruiu o próprio planeta. E essa é uma outra crítica social, onde o episódio mostra como a humanidade também seria capaz de destruir o próprio planeta, obrigando as pessoas a fugirem para o espaço. Mas será que isso resolveria? Porque como vimos ali no episódio, eles podem estar ali no espaço, mas a galera vai repetir os mesmos erros. Egoísmo, competição, desprezo pelos outros. É quase como se o episódio dissesse: não importa para onde vocês vão, se não mudar o que são, tudo vai se repetir. E bom, esse episódio eu já achei assim muito abaixo do que o Rick e Morty pode ser, sabe? E aqui já entra uma das partes bizarras do episódio. Rick e Morty são obrigados a entrarem na criogenia após eles acordarem todo mundo ali. E o Morty fica no lugar do Choco, que é um cara muito mais velho que ele. O mais louco é que ninguém questiona isso. Fora também que o casal milionário acredita que o Rick é filho deles apenas pelo cabelo. Mas isso é Rick e Morty, todos os absurdos são aceitáveis. E bom, logo somos apresentados aos demais personagens e toda aquela organização daquela nave se assemelha muito ao Titanic, onde tem os trabalhadores suando e os ricos se divertindo, que é uma crítica à desigualdade social. E bom, o Rick entrou ali naquela nave querendo acessar aquele cofre. E por que ele não usou simplesmente sua arma de portais? Ou simplesmente desbloqueou aquele cofre? Esse cofre o Rick ia ser moleza. Mas bom, seguindo o roteiro, eles se disfarçam como aquela raça, mas logo depois do caos, depois que os operários se juntam contra os ricos, o Morty e o Rick são revelados como impostores. E o cofre já está vazio, onde o filho verdadeiro do casal e o Choco roubaram a espécie deles. E é aí que começa todo o caos, com personagens correndo, caindo e voando em veículos esquisitos. Isso é claramente uma corrida maluca. Tem personagens sendo jogados no espaço, explosão, e o Morty até tentou fazer um discurso para aquela galera não entrar em competição por causa do dinheiro, e sim se ajudarem, se apoiarem, sobreviver. Lembrar que o planeta deles foi destruído e que só restam eles agora. Mas eles não estão nem aí e começa aquela corrida. E quando a gente vai para o planeta do cassino, podemos ver que aquele Morty que apareceu no episódio 3 ainda está lá, já que ele foi deixado pelo Morty Cronin aí nesse planeta, onde o que ele mais gosta é jogar cassino. E podemos ver que ele ainda está nesse planeta. E bom, como esperado, tudo termina ruim para aquela raça. Eles simplesmente se matam, não ficam com dinheiro, mas ainda sobra um pouco dos sobreviventes. E o Rick até coloca um chip de obediência neles, onde eles não podem oprimir nem brigar com as outras pessoas. E bom, o que esse episódio mostrou é como o Rick ficou sentimental sendo filho daqueles pais falsos. Ele ficou todo alegre com aqueles pais, se enturmou, fez coisas que talvez ele não tenha feito com seus pais verdadeiros. E bom, parece que eles estão plantando uma semente dos pais do Rick aí, e que possivelmente no episódio futuro a gente vai ver mais sobre esse passado do Rick com os pais dele, e quem sabe não tem um trauma aí. Porque até no final do episódio, o Rick fala essa frase: você pode escolher os amigos, mas não pode escolher a família. Mas eu sou família e você me escolheu. É uma citação ridícula. Então aconteceu alguma relação muito ruim com os pais do Rick, e que vai sim ser explicada em algum momento. E no meio disso tudo, volta a crítica ao que consumimos. Porque lembra do podcast de crimes no começo? Pois bem, o episódio todo funciona como esse tipo de conteúdo: tragédia, morte e desigualdade. Tudo embalado em algo que parece entretenimento. E assim se fecha esse episódio. Eu achei esse episódio assim, vendo todas as 8ª temporadas, eu achei ele muito abaixo de todos os outros episódios que já foram mostrados. Eu curti o episódio? Curti, porque é o Rick e Morty e eu gosto. Mas não dá pra negar que ficou muito abaixo do Rick e Morty. Mas e você gostou desse episódio? Se você curte esse tipo de análise e referências que pode ter passado batido, deixa o seu like aqui nesse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho, que vai ter mais vídeos de Rick e Morty e você não pode perder.